Immanuel Kant foi um dos maiores filósofos que nós tivemos. Ele foi o cara que, na era moderna, colocou a filosofia em novas bases e que preparou o terreno no campo teórico para um mundo que estava surgindo e que estava por vir. E o que o torna tão importante foi a revolução que ele causou na filosofia e que ficou conhecida como a Revolução Copernicana da filosofia de Kant. Ele estava em um momento muito delicado na história da filosofia, em que os filósofos discutiam indefinidamente sem chegarem a um mínimo de consentimento possível e ninguém dava uma resposta satisfatória para as grandes questões que haviam no campo da filosofia. No campo da metafísica, ninguém concordava com ninguém e as grandes questões como Deus, a alma, a imortalidade, a liberdade, o supremo bem, sempre ficavam sem uma resposta satisfatória. E no campo da teoria do conhecimento, haviam duas grandes correntes, os racionalistas e os empiristas, sendo que não havia o mínimo de convergência possível entre essas correntes. E até mesmo entre os empiristas, haviam discordâncias radicais. Enquanto isso, o desenvolvimento da matemática e da física estava a 1000 por hora e esses dois ramos do conhecimento humano se mostraram de uma utilidade prática muito grande na construção da nova sociedade e do novo mundo que estava surgindo. E foi exatamente isso que intrigou o Kant e fez ele se perguntar por que a filosofia não avançava como a matemática e como a física. E foi se debruçando sobre esse questionamento que o Kant teve a sua grande sacada. Ele disse que deveria ser feito na filosofia a mesma coisa que o Copérnico fez no campo da astronomia. O Copérnico percebeu que as teorias astronômicas que sempre colocavam a Terra no centro do universo não davam conta de explicar vários questionamentos que surgiam e sempre problemas ficavam em aberto, ficavam sem solução. Só que quando ele colocou o Sol no centro e a Terra girando ao redor do Sol, vários desses problemas foram resolvidos e uma teoria satisfatória sobre o movimento dos astros foi apresentada. E aí o Kant, no mesmo sentido, fez algo parecido na filosofia. Ele disse que toda a tradição filosófica estava errada ao sempre colocar o objeto como centro da questão do conhecimento humano. E aí o sujeito sempre tinha que ficar orbitando em torno do objeto para poder conhecer o objeto, para poder conhecer o que realmente é o objeto. Só que isso para ele era impossível. Nós, seres humanos, não temos as capacidades cognitivas suficientes para sabermos, para conhecermos o que realmente as coisas são. E aí o Kant vai dizer que nós não podemos conhecer a coisa em si, o número. O que é realmente determinada coisa, nós não podemos saber. Nós só conhecemos aquilo que nós podemos conhecer daquela coisa, aquilo que aparece daquela coisa para nós. É por isso que no campo da metafísica a discussão não termina nunca, porque os metafísicos querem dizer o que é a coisa em si. E na teoria do conhecimento, eles estão no mesmo erro de toda a tradição filosófica. Eles colocam o objeto no centro do conhecimento. E o Kant vai dizer que nós devemos fazer exatamente o contrário. Nós devemos tirar o objeto do centro e colocar o homem. Já que nós não conhecemos o que é a coisa em si, mas o que aparece para o homem dessa coisa em si, o que nós temos que fazer é investigar quais são as possibilidades e quais são as capacidades que o homem tem de conhecer determinada coisa, de conhecer determinado objeto. Então, pessoal, é nisso que reside a revolução copernicana que o Kant imprime na filosofia. É esse tirar o objeto do centro do conhecimento e colocar o homem. E aí, voltar à pesquisa filosófica para entender essa estrutura transcendental que permite ao homem conhecer as coisas. E quando Kant faz isso, quando ele faz todo esse giro, toda essa revolução, ele inaugura a filosofia
transcendental, que nós vamos conhecer melhor nos próximos vídeos, nas próximas aulas. E se você gostou do vídeo, dá uma curtida, dá uma joinha, compartilha ele com seus amigos, se inscreve no nosso canal e não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!